Quero convidar você a fechar os seus olhos. Há uma unção liberada de Deus sobre nós agora. O Rei da Glória, Jesus, está passeando no meio da igreja. Jesus está curando você agora. Jesus está tocando no seu coração agora. Hey, rebebache que charabache de que charabache. Rebababache andarabache de que charalaiache. Jesus, toma a mão da tua igreja, Jesus, e nos conduz, Senhor Deus, a águas mais profundas, Senhor. Rebababache andalaiache que charabache. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito de Deus nessa manhã. Seja cheio do Espírito de Deus. Rebebache que charabache. Rebababache andaralae. Ribaiache que charalalae. Cheque charabache ananae. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio do poder de Jesus Cristo, deixado aos homens através do Espírito Santo. Rebabachere andaralae. Eu sei, Senhor. Aleluia. Chere andarabache que charalalae. Ribaiache que charalabache. Pai, o Senhor nos deixou, Senhor, a tua palavra, Senhor. O Senhor nos deixou, Deus, o teu Espírito, que nos revela, Senhor, a tua palavra, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o teu Espírito que está neste lugar e opera em nós, que nos revela, Senhor Deus, a tua presença e a tua palavra, Senhor, nos traga o entendimento, Senhor, e que possamos ser mudados por ela, pelo poderoso nome de Jesus. Pai, o Senhor mesmo disse, através do teu Filho, que o Senhor nos enviaria o teu Espírito, e Ele testificaria cada uma das palavras de Jesus Cristo. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor opere esse milagre nessa manhã. Que o Senhor revele a tua palavra, Senhor Deus, a nós. Tantos com pensamentos diferentes, lutas diferentes, mas o mesmo Deus que sabe de todas as coisas. E que essa palavra seja poderosa e transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Rei Jesus. Aleluia. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Se você crê que Jesus é o Todo-Poderoso, e eu sei que você crê, senão você não estaria aqui. Talvez Satanás esteja tentando roubar a sua fé, mas você veio no lugar certo. Você veio até a casa de Deus, e aqui é onde o Espírito de Deus te dá um pouco mais de fé. É onde o Espírito Santo me coloca um pouco mais de fé. Amém? E essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos nos expor à palavra de Jesus. E o Espírito de Deus que está no nosso meio há de incendiar o nosso coração em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31. Nós vamos ler até o 34. Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em os que tomei pela mão
para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. O profeta Jeremias aponta essa palavra para Jesus, quando ele diz no versículo 34 ao final: porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O único que pode apagar todos os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. O único que pode apagar o seu passado e jogar no mar do esquecimento é Jesus Cristo. O único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Jesus, por algumas vezes, disse: perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. O único que pode perdoar pecados é Jesus, porque Ele mesmo, a Bíblia diz, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. O que nos prendia, Jesus tomou para si quando Ele morre na cruz no sacrifício, e se entrega para morrer na cruz pela humanidade, por você e por mim. O profeta Jeremias diz e profetiza que isso vai acontecer. Todo o Velho Testamento ele sinaliza para a salvação da humanidade, que é até Jesus Cristo. Todos os profetas profetizaram a respeito de Jesus Cristo. E Jeremias disse: eis que o Senhor fará um novo concerto, não como do passado. E ele traz aqui a memória do povo, o concerto que Deus havia feito com o povo de Israel, quando Israel deixou o Egito para habitar no deserto. Quando Deus, através de Moisés, entrega as leis escritas numa tábua de pedra, e ali Deus começa um concerto com Israel. Deus começa a fazer uma aliança novamente com Israel. Deus nunca havia se esquecido de Israel. Mas Israel se afastou de Deus e viveu 400 anos na escravidão. 400 anos servindo em terra estranha. Mas um dia Deus ouviu o clamor de Israel, do seu povo. Deus ouviu o seu clamor e falou: eu ouvi, Moisés, o clamor do meu povo. E eu vim para libertar o meu povo. Eu desci, a Bíblia diz que Deus fala: eu desci para libertar o meu povo. Ou seja, o próprio Deus do céu veio a falar com Moisés, face a face. E ali ele entendeu a missão e trouxe a libertação do povo de Israel ainda no Egito. E no deserto Deus faz um concerto com Israel. Deus estabelece leis, porque Israel já não vivia mais os princípios de Deus. Israel havia já se esquecido do Deus de Abraão, dos seus pais, de Isaac e de Jacó. Porque vivia em outra cultura, num mundo totalmente contrário ao que foi lhes ensinado. Sempre houve ali no meio do povo os remanescentes, que eram homens e mulheres que permaneciam fiéis aos ensinamentos do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas na sua maioria o povo começou a se afastar. Muitos anos foram se passando, nada acontecia. Parece que nada acontece, parece que tudo dá errado, sempre na escravidão, sempre na escravidão. Eles ouviam o povo clamando e nada acontecia. Mas Deus ouvia todas as orações de Israel. E Deus fala: eu farei um novo concerto, não como eu fiz no deserto, porque Israel me deixou de novo. Eu ouvi o clamor de Israel, mas Israel me deixou novamente. Eles abandonaram as minhas leis e os meus ensinamentos. Se afastaram de mim. Versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração.
e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando Deus, através do profeta, sinaliza essa nova aliança, esse novo concerto, já não é só para Israel. Ele fala, farei um concerto com Israel e Judá, mas já essa nova aliança é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem podem fazer parte das promessas de Deus. Se você acredita em Deus, se você crê que Deus é o único e verdadeiro, você pode viver todas as promessas do Senhor para você. Você pode viver todos os ensinamentos da palavra, todas as leis, os princípios, porque quando Deus fala através do profeta, porei a minha lei no seu interior e escreverei em seu coração. Já não em tábuas de pedra, mas no seu coração, no seu interior. Algo novo Deus ia implementar com o seu relacionamento com a humanidade. Através do profeta, ele sinaliza que algo novo Deus vinha fazer, algo diferente. Já não mais em tábuas, mas dentro de você. E qual é esse mistério, irmãos, que nós vivemos? É o Espírito Santo. É o relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, quando volta ao Pai, ao céu, ele fala, eu vou, mas eu deixarei a vocês o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos leva a ter um relacionamento íntimo, de ter os ensinamentos de Deus no nosso interior e no nosso coração. É através do Espírito Santo que nós compreendemos as Escrituras. É através do Espírito Santo que nós deixamos de errar. É através do Espírito Santo que a gente acerta mais e erra menos. É através do Espírito Santo que nós vivemos o milagre. Quem opera o milagre em mim e em você é o Espírito Santo. Através do nome de Jesus, o poder está sobre Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não há outro Deus além do nosso Deus. Que privilégio nós temos, irmãos, de servir o único, o Todo-Poderoso. El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. E a seu Filho, Jesus Cristo, Ele deu todo o poder. Filho, eu te dou todo o poder no céu e na terra. Foi o que Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só que essa unção, ela é transmitida para nós, meros mortais e pecadores. Porque Jesus nos entrega o seu poder através do Espírito Santo. Eis que vos dou poder e autoridade através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus, através do seu Filho Jesus, nos entrega o seu poder. E por isso nós recebemos os ensinamentos e as leis de Deus no nosso coração. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo faz morada em mim. E eu começo a entender os princípios de Deus. E começo a viver o sobrenatural. Quem opera um milagre no meu e no seu interior é o Espírito Santo, irmãos. No nome de Jesus. O nome acima de todo nome. No nome de Jesus. Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus, porque o poder não vem de nós, não vem do pastor, não vem do ministro, não vem do apóstolo, não vem do mestre, não vem do evangelista, o poder vem do nome de Jesus, através do Espírito que habita em mim. Então isso significa que, se você tem o Espírito de Deus, no nome de Jesus, você pode fazer todas as coisas. No nome de Jesus, você que recebe essa palavra nessa manhã, você pode orar. E você ou alguém ser curado. Porque não vem de você, vem do Espírito de Deus que habita no seu interior. Claro que para vivermos esse concerto com Deus, Deus disse, Israel me abandonou. Eu vou fazer um novo concerto, uma nova aliança. Israel me deixou de lado, Israel murmurou, Israel reclamou, Israel olhou para trás, Israel adorou outros deuses, estátuas, Israel pecou, se prostituiu. O pecado afastou Israel de Deus. E muitas vezes nós não vivemos a plenitude do Espírito de Deus em nós, que é nos deixado, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós não vivemos uma vida de intimidade. Deus fala aqui no finalzinho do versículo 33, eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Vai ser recíproco. Eu serei o Deus de vocês, e as pessoas saberão que vocês são o meu povo, exclusivo meu. Propriedade particular, como diz a palavra. Sacerdócio real, povo adquirido, comprado. Vocês são meus, e eu sou de vocês. É uma exclusividade dos filhos de Deus. Todos podem ser filhos de Deus, se escolherem obedecer às leis de Deus e aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Todos podem, mas nem todos creem. Mas graças a Deus que nós estamos aqui juntos nessa manhã, para que nós juntos possamos crer que Ele é o Senhor. Sabe quando a gente analisa muito a vida dos outros, né? E pouco a nossa. Digo por mim. Sabe quando você analisa a vida de alguém, tanto para negativo ou positivamente, mas vamos falar positivamente agora. E você fala, como aquela pessoa vive o poder de Deus, como ele é ungido. Eu queria ser assim. Mas não busca a plenitude do Espírito, o enchimento de Deus. Mas será que eu posso, pastor, receber a unção do Espírito? Será que eu posso ser como o apóstolo Alexandre, um homem de Deus cheio do Espírito? Pode. Não só pode, como deve. Porque o chamado é a todos. Jesus disse e chamou a todos para que preguem o Evangelho e trabalhem na seara. Poucos são os trabalhadores. A seara é enorme, irmãos. Há muito serviço, mas poucos trabalhadores. Mas se você e eu, nessa manhã, entendemos o que Deus está nos dizendo, um novo concerto eu tenho com vocês. Eu posso dar um reset hoje na vida de vocês. Eu posso apagar o passado, porque eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Eu tenho um novo ensinamento para vocês. Em João diz que Ele é fiel e justo, Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Aqui nós temos um ponto muito importante para nós, que é o nosso passado. E tem coisas do seu passado que só você sabe. E Deus. Existem coisas que você passou, viveu ou fez que só você e Deus sabem. E hoje, irmãos, Jesus nos trouxe aqui nessa manhã e Ele diz, eu tenho um novo conceito para vocês. Eu tenho uma nova aliança para vocês. Eu posso começar algo novo na vida de vocês. O seu passado que eu sei, são palavras de Deus para nós nessa manhã. O seu passado que eu sei, Deus, eu posso apagar e começar de novo. Mas depende de você. Se você permitir que o meu Espírito, através do nome de Jesus, habite em você, eu posso fazer coisas novas e poderosas no seu interior. Eu posso tirar as correntes que prendem os seus pés, grilhões. Eu posso te fazer livre, eu posso fazer você viver bênçãos. Se você permitir que o Espírito de Deus e as minhas leis e os meus ensinamentos estejam não só mais aos seus olhos, aos seus ouvidos, mas agora no seu coração. O povo, quando recebeu as leis de Deus, porque Deus queria um concerto com eles, eles ouviam e viam aquilo que Deus havia escrito. Eles podiam, não sei se pegar, imagino que não, mas eles podiam ver ali as leis de Deus, porque Moisés ensinava a eles a lei. Então eles viam e ouviam, e Deus disse, não, vocês não mais só verão e ouvirão, porque a partir desse novo conceito que eu tenho com vocês, eu vou colocá-la no interior de vocês, no coração de vocês da igreja, através dessa nova aliança. Então, para que nós possamos viver e resetar, começar uma nova história, irmãos, é necessário uma nova aliança, um concerto com Jesus Cristo, uma nova história através do poderoso nome de Jesus. Nós temos a escolha de vivermos ou não o novo de Deus. É uma escolha. Deus coloca diante de você, quer viver algo novo, especial? Quer ter uma vida transformada? Quer viver o sobrenatural? Eu tenho. Eu posso, eu te ajudo. Só que depende de mim dizer ao Senhor, Senhor, eu quero algo novo. Eu quero um novo conceito e eu quero
uma nova aliança. Agora eu quero ler Mateus capítulo 26. Nós vamos ler o mesmo texto narrado por pessoas diferentes. Só que para que esse texto fique no nosso coração e a gente não se esqueça dele. Mateus capítulo 26, versículo 17. Mateus 26, 17. Nós vamos ler até o 30. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, mestre? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até o dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Agora nós vamos ler o mesmo texto, narrado por outra pessoa. Marcos capítulo 14. Marcos 14, 12. No meu devocional eu tenho lido Marcos, o Evangelho de Marcos. Já desde o começo do ano, eu não consigo sair de Marcos. Deus sempre faz isso. Eu leio a Bíblia todos os dias. E eu já fui e voltei, e Deus está ali martelando comigo em Marcos. E é esse texto que nós vamos ler por fim, e aqui recebemos a revelação do Espírito Santo. Marcos 14, versículo 12. Vocês vão perceber as semelhanças do texto. Algumas coisas um pouco diferentes, mas que levam ao mesmo caminho. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai ali. Versículo 16. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me.
E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando-os, partiu, e deu-lhes e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, porque muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até que o dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Um dos muitos versículos que me marcou mais nesse texto, das duas narrativas aqui no Evangelho, é o 26, que tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ao final dessa cerimônia, eles cantaram um hino, o poder da adoração a Deus. Amém? No versículo 12, irmãos, diz que no primeiro dia das festas dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos discípulos: aonde quer que vamos preparar a Páscoa? Bom, vocês sabem que a Páscoa é uma tradição que foi dada ao povo de Israel quando Israel foi liberta da escravidão. Lembra como nós falamos no início? Quando Deus disse para que eles marcassem as portas com o sangue do cordeiro, que é o anjo da morte naquela noite, traria a morte sobre todo o primogênito da terra, desde os animais aos homens, todo o primogênito morreria. E aqueles que estivessem dentro da casa, ou daquele cômodo que havia sangue na porta, daquele animal, do cordeiro puro, que foi sacrificado naquela noite, o anjo não passaria naquela casa. Então, todo o primogênito que ali dentro tivesse, não morreria. E aqueles que obedeceram, viveram o milagre de Deus. Sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue na porta. E naquela noite, o anjo passou trazendo morte sobre o Egito. Mas na casa que havia o sangue na porta, o anjo não entrou. Por isso a Páscoa. Por isso nós, como cristãos, celebramos a Páscoa, a passagem. Porque naquela noite a morte passou sobre aquela casa. Eles foram libertos da morte. Assim foi Jesus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, como um cordeiro mudo, como a Bíblia nos ensina, nós somos libertos da morte eterna. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui imagina que esse corpo mortal viverá eternamente. Um dia todos nós partiremos, irmãos. Um dia todos nós retornaremos, ou para Deus o Todo-Poderoso, ou retornaremos para a eternidade na morte eterna. Esse corpo mortal, um dia há de se acabar. Todos nós. Mas se nós cremos na palavra de Jesus e no Cordeiro puro, a morte não pode nos deter. Assim como nós, quando adoramos ao Senhor, e a morte não pôde deter a Jesus. Jesus venceu a morte. Ele foi até o inferno e tomou a chave da vida e da morte. Ele tem a chave do inferno, ele é o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte. Por isso era necessário, como ele mesmo disse aos seus discípulos, mesmo que o Filho do Homem será entregue e será morto. Jesus sabia que era necessário a morte na cruz. Ele sabia que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria em poder e glória. E os discípulos celebravam essa Páscoa, essa tradição que veio trazendo-se aos seus filhos e aos seus netos, e assim veio, chegou até Jesus. E Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos 3 ou 4 vezes. E essa foi uma delas. Agora eu quero que você imagine como foi essa celebração para eles, porque eram judeus. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, irmãos, é importante que a gente entenda o contexto da palavra. É importante que a gente entenda o contexto do que eles viviam. Eles sabiam que naquele dia eles celebrariam a Páscoa, porque era uma tradição, e Jesus já havia celebrado com eles outras. Tanto que por iniciativa deles, eles falam: Senhor, mestre, aonde vai ser hoje a Páscoa?
Aonde vai ser a Páscoa? Era já comum. E Jesus dá a ordem para eles. E Jesus fala, no versículo 13, e enviou 2 dos discípulos e disse, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aqui são as loucuras de Jesus, irmãos. São as loucuras do Evangelho, que quem se permite vive. Jesus falou, vocês vão entrar na cidade. Agora vocês imaginam que era comum os servos carregarem cântaros ali de água. Não era, porque as mulheres que levavam. Era o único, só tinha aquele. Então já imagina a mente deles. Um homem carregando um cântaro de água? Não. Vamos lá. A gente já viu tanta loucura, tanta coisa que esse homem já fez. Porque para eles, Jesus era o homem, o filho de José e de Maria. Eles viam os milagres, mas eles não imaginavam que Jesus se tornaria o rei da glória. Hoje nós temos o privilégio de saber, mas eles não. Tanto quando Jesus morre, eles se entristecem, acabou. A gente acreditou durante 3, 4 anos num homem que agora morreu. Nós temos o privilégio de saber, mas eles não tinham. Então eles vão. Um homem com um cântaro, imagina no meio da multidão. Olha a minha mente hollywoodiana. Imagina lá no meio, eles estão lá andando. Olha lá, tem alguém lá com um cântaro. Ah, não é homem não, peraí. Tem outro lá, não, também não é. Olha, tem um lá na ponta, corre, vai. E você começa a seguir aquele homem. Disfarça, ele viu a gente. Disfarça, e começou a seguir aquele homem. Quando aquele homem entra na casa, eles entram na casa. Bom dia, senhor, tudo bem? Então, o Jesus, o filho do José, sabe? Ele mandou perguntar onde é o salão. Imagina você fazendo isso. Na casa de um senhor. Com certeza, esse homem tinha servos e ele era poderoso. Chegando lá na casa de alguém, falou, eu vim aqui hoje, olha, Jesus falou que fazer um culto aqui hoje. Você teria coragem? Eu acho que se Jesus me falasse, eu teria. Eles obedeceram. Foram caminhando, obedeceram, acharam o lugar, encontraram a casa, a palavra de Jesus se cumpriu e eles puderam celebrar a Páscoa. Só que naquela Páscoa tinha algo muito especial acontecendo, que eles também não sabiam. Jesus tinha um novo ensinamento para eles. Versículo 22. E comendo eles a ceia, olha só, imagina a mesa, irmãos. Imagina a mesa, a ceia, como eles celebravam? Eles faziam um pão sem fermento, para lembrar que do Egito eles saíram rapidamente, então o pão não deu tempo da massa crescer, então ele não tinha fermento, então eles pegavam o pão sem fermento, enfiavam em vasilhas de ervas amargas e comiam, celebrando a Páscoa, lembrando o que aconteceu, que é o que a Bíblia nos ensina. Olha, você lembra? Olha, diz assim, Moisés quando foi, eles lembravam de tudo o que aconteceu no Egito, como Israel foi liberto, era um momento de memórias, eles traziam à memória tudo aquilo que aconteceu, eles estavam ali celebrando, como nos outros dias normais, como nas outras Páscoas, mas tinha algo novo para acontecer que eles nem imaginavam. Versículo 22, e comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando, o partiu e deu-lhes e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Opa, calma aí, como assim? Como assim, Senhor, o seu corpo? E tomando o cálice, dando graças, 23, deu-lhes e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O pão, que a partir de agora representa para vocês o corpo, e o sangue, que a partir de agora representa para vocês o sangue que será derramado na cruz. O corpo e o vinho. O pão e o sangue de Jesus. Algo novo está sendo implementado na cabeça desses homens, que hoje para nós, se nós refletirmos o que eles estão vivendo, irmãos, Israel é um povo muito de tradição, e por isso a palavra foi entregue a eles, eles são fiéis, eles zelaram por essa palavra anos, e por isso nós temos anos.
E os povos mais antigos também são de tradição, né? Nós mesmos vivemos muitas tradições que são deixadas pelos pais. E algumas tradições a gente leva e são até boas. Algumas são ruins, mas algumas são boas. Esses homens, eles viviam de tradição, de Páscoa. Senhor, onde vai ser? Hoje, não esquece, hoje tem ceia, hoje é Páscoa. Assim. Hoje é o dia, Jesus. Vamos lá? Vamos celebrar? Porque a gente não pode deixar de celebrar, porque os meus avós celebraram, os meus pais celebraram. Vamos sim, vamos fazer a ceia. Só que eu tenho algo novo para vocês. Eu vou ensinar algo diferente agora para vocês. Como inserir na cabeça daqueles homens, daqueles 12, que à mesa estavam com Jesus, que Jesus tinha algo novo para eles. Que eles viveriam já algo sobrenatural e que a lei já não estaria mais somente aos olhos e aos ouvidos, mas que a lei a partir daquele dia estaria no coração deles. Porque Jesus sopra sobre eles o Espírito e depois em Atos eles recebem o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Quando Jesus traz para eles algo novo, um ensinamento novo, eles recebem de Deus a revelação daquilo que Jesus Cristo faria por toda a humanidade, irmãos, inclusive nós. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz é o que pode apagar o passado. Lembra como nós lemos a profecia de Jeremias? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E eu esquecerei de todo o seu passado. Eu apagarei todo o seu passado e farei uma nova aliança com você. E é essa aliança que Jesus está fazendo comigo e com você nessa manhã. E por isso nós temos aqui diante de nós, em memória, como Jesus disse, em memória, nós celebramos a ceia do Senhor. Semelhantemente, como foi deixado pelo próprio Jesus Cristo aos seus apóstolos, hoje ainda nós celebramos a ceia do Senhor. Porque Jesus disse, fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem, vocês saberão que eu morri na cruz por vocês. E eu posso apagar o passado. E eu tenho algo novo para vocês. Uma vida nova. Eu queria que vocês abrissem Hebreus. Hebreus capítulo 8. Queria chamar o Ministério de Louvor. Jesus nos trouxe aqui para uma nova aliança, para um novo conceito. E se você estiver disposto a viver, Deus pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Deus pode fazer uma obra poderosa no seu interior. Pode deixar aberto, nós já leremos. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz por nós, meus irmãos. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, ali o nosso passado foi apagado. Ali é a chance que nós temos de começar uma nova história. É a chance que nós temos de mudar e ser uma nova criatura. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória tudo aquilo que Jesus fez. Nós trazemos à memória tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E antes de nós lermos esse texto, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Talvez, como eu disse, existe algo que só você e o Senhor sabe. Talvez exista algo que só você e o Espírito Santo no seu interior pode mostrar a você. E se existe algo que você precisa fazer nessa manhã para ter uma vida nova, Jesus nos dá o privilégio de fazermos isso. Mas para vivermos uma nova aliança, é necessário que você aceite a nova aliança e o novo conceito que Deus tem com você. Então, por alguns segundos, comece a refletir.
Comece a refletir e deixe o Espírito Santo te conduzir. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Um melhor concerto com melhores promessas é o que Jesus tem para você. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Veja que Deus deixa o primeiro e começa a te apresentar algo novo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o meu concerto. A profecia que foi liberada através do profeta Jeremias começa a ser estabelecida na humanidade, em mim e em você, através do Espírito Santo. Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. A mesma palavra, o mesmo momento, cheio do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo recebeu de Deus aquilo ele ensinou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O texto que nós lemos nos evangelhos é o mesmo que o apóstolo Paulo diz aqui, a mesma memória. Ou seja, irmãos, os apóstolos entenderam o que Jesus disse, porque quando nós lemos o texto, eles não questionam, vocês percebem? Em alguns momentos eles questionam a Jesus, eles perguntam: mas mestre, por que o Senhor diz em parábolas? Mas mestre, por que o Senhor está dizendo isso? Eles questionam algumas coisas, mas naquela noite eles não questionaram. A Bíblia não nos deixa registrado que eles questionaram. Eles simplesmente ouviram. Sabe aquela palavra que quando quem é pai fala para o filho assim, só para ver se o filho vai ouvir? E quem já foi filho sabe que o pai faz isso. Ó, presta atenção no horário, hein? Quero ver se ele vai me obedecer hoje. Ó, daqui uma semana, lá em casa era assim, ó, daqui uma semana eu quero o jardim cortado, hein, André? Não, pai, pode deixar. Ah, se eu não cortasse, né? Apanhava e tomava castigo ainda. O pastor Luiz é bravo, irmãos. Brincadeira, ele é bravo mesmo, mas ele é um paizão, né? Tanto que eu me recordo de muitas coisas excelentes que vivi com ele. Mas assim como o pai faz, Jesus falou: ó, eu vou ensinar algo novo aqui para vocês. Senta aqui, Pedro, Tiago, João, senta aqui. Vamos celebrar essa Páscoa. Vamos. Eles estavam ali celebrando aquilo que eles faziam há anos. Homens ali tinham 20, 25, 30 anos. Estavam ali, na mesa. Tradição, pega lá as ervas amargas, pega o pão sem fermento. Ah, vamos lembrar, quem vai ser o primeiro a lembrar do que aconteceu? Eu falo isso porque a gente faz isso em casa. Quando a gente celebra a Páscoa, a gente começa a lembrar o texto bíblico, né? Então eu imagino que eles faziam o mesmo, porque é o que a Bíblia nos ensina.
Então como foi? Naquela noite de Páscoa, Deus disse a Moisés para que passasse o sangue na porta. A gente começa a esmiuçar a palavra. Então eu imagino que eles faziam a mesma coisa. Começavam a esmiuçar a história, né? E Jesus ali na mesa. Porque Jesus sabia de tudo, né? Ele é o verbo, ele é a palavra, ele está presente em tudo. E aí Jesus pega o pão, abençoa e fala: eu tenho algo novo para vocês aqui. Esse pão aqui representa o meu corpo. Imagino que um já olhou para o outro, porque a gente percebe que eles estavam ansiosos naquela hora, né? Mas quem, Senhor? Quando Jesus falou para eles que um ia trair, eles: mas quem, Senhor? Eu? Senhor, será que sou eu? Sou eu, Senhor? Não. Eles se calaram, ouviram. E aí nós temos aqui a resposta. Eles obedeceram, irmãos. Eles deram seguimento naquilo que Jesus havia ensinado para eles. Por isso que Paulo diz: o que eu aprendi, o que eu recebi do Senhor, eu também quero ensinar vocês agora. 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A reflexão que nós tivemos agora, para pensar naquilo que talvez nos afaste de Deus, é quando você faz uma autoanálise de você mesmo. Senhor, eu preciso mudar. Essas atitudes não são atitudes de uma mulher de Deus. Senhor, eu preciso mudar. Meu comportamento como homem, como marido, não correspondem como a Bíblia ensina. Isso é você analisar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo. E aí sim, coma e beba. Faça essa aliança com Jesus. E é isso nessa manhã que nós vamos fazer. Celebrar a aliança com Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor com um cântico. Como diz no versículo 26 de Marcos, que nós lemos. Após tudo isso, eles cantaram um cântico. E eu tenho certeza que essa canção vai te encher do Espírito Santo ainda mais. Amém? Vamos adorar a Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, somos livres. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, é através do teu sangue, Senhor, que nós podemos ser transformados, Senhor. Pai, que o teu Espírito, Senhor Deus, que aqui está, Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a termos o discernimento, Senhor, aonde é necessário a mudança, Senhor, para que possamos celebrar, ó Deus, sempre, até que o Senhor venha nos buscar, ó Deus, essa aliança, o ensinamento que o Senhor mesmo deu aos seus apóstolos, Senhor, naquela noite. Hoje nós celebramos aqui, Senhor. Aleluia. Para nós celebrarmos essa aliança, eu queria chamar aqui as crianças que vão recitar o Salmo. É o Lucas, o Rafa, a Manu e a Liz. Já estão por aqui? Pode vir. Antes era um, agora vai aumentando. As crianças gostam, né? Vai ser aqui. Irmãos, enquanto eles vão subindo, a gente vai combinar aqui um segredo, hein? A gente vai receber daqui a pouco os irmãos que vão se batizar. A gente vai fazer um barulho aqui para eles, tá bom? Uma festa. O Ministério de Louvor depois já prepara. A gente vai fazer um início de um júbilo, né? Aí logo eu vou dar sequência. E faz parte do culto, o batismo, tá bom? E aí nós vamos já caminhar. Os irmãos já estão organizando ali. A gente vai caminhar para o batismo. Eu vou rapidinho me trocar. E nós vamos celebrar esse batismo com eles. E aí quando eles descerem aqui também, vão aqui nesse corredor do meio, vocês vão, glória a Deus, aleluia. Que nem crente, sabe? Vocês são crente? Sabe igual o crente faz? Dá glória, aleluia. Aí vocês fazem isso, tá bom? Segredo, hein? Paz, igreja. Hoje nós vamos recitar os Salmos 24. Do
do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, seu Salvador, lhe fará justiça. Aquele que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente. O Senhor, valente nas guerras. Abram-se, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Por aqui a gente já vai vendo os ofícios, né? Bênção. Meus irmãos, os pais, se puderem buscar os seus filhinhos, nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Queria chamar os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. O Manuel, a Mali, a Saninha, a Marilu, Edson e Regina, Luizete, Luciana Prado, Maria Helena e Rose, Lindaura e Pastora Leni. Por favor, vamos celebrar a nossa aliança com Jesus. Nós, como igreja, aconselhamos a você que não é batizado, como esses irmãos que serão hoje, aleluia, você se batize, porque é um mandamento do Senhor Jesus. E não tem como ter uma aliança se no seu coração e no seu interior não tiverem os ensinamentos e as leis de Deus. Amém? E aí sim, nós celebraremos essa aliança com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Nós vamos orar abençoando o pão e o suco, e depois os nossos irmãos estarão servindo a ceia do Senhor. Eu peço a vocês que aguardem para que a gente possa celebrar juntos a ceia. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Peço, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, esse suco de uva, Senhor. Que nessa manhã representa, Deus, o teu sangue que foi derramado por nós. Peço que o Senhor abençoe, Deus, o pão, que aqui representa, Senhor Deus, o teu corpo na cruz, que foi entregue por nós, Senhor. Pai, que essa aliança, Senhor, seja a mudança, Senhor Deus, dos nossos pensamentos. Que através dela, Senhor Deus, os seus ensinamentos fiquem marcados em nosso coração, para a glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém.